Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição. A síntese do tópico 2 nos fala assim: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o maligno e receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último subtópico, da nossa lição: as armas espirituais indispensáveis, ao crente. São armas, espirituais indispensáveis, irmãos, para as nossas vidas. Preste bem atenção, o que vai falar este terceiro e último, tópico, desta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos concluindo, irmão, mais um trimestre pela graça de Deus. As armas espirituais indispensáveis, ao crente. Primeiro subtópico: a armadura completa de Deus. Isso nos garante, e nos deixa bem claro que Deus não dá, aquilo para, ou seja, Deus não dá armas para que venhamos lutar e ferramentas sobre, medida, ilimitada. Ele dá completa. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei no início da lição, uns, ele escolheu para apóstolos, outros para doutores, outros para, pastores e assim por diante. Uns ele deu o dom de louvar, o dom de pregar. Para outros ele deu o dom de evangelizar. Para outros ele deu o dom, de cura e assim por diante. E são armas dadas pelo Senhor para que venhamos lutar contra os reinos, contra o reino das trevas, que interage, de forma, de forma ao contrário, à igreja de Cristo. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar, visto que Paulo era cidadão romano. Ele conhecia bem, qual era o preparo, em que o soldado romano, quando ia para o campo de batalha, ia para a guerra, ele tinha, ali naquela ocasião. Então Paulo cita as armaduras, aleluia, de Deus, porque ele conhecia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de que maneira, o soldado, precisaria sair para o campo de batalha. Então ele traz uma imagem, ele faz uma comparação. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego, panóplia, que significa a armadura completa de um soldado, fortemente armado. Era necessário, que o soldado só saísse para o campo de batalha quando estivesse todo, equipado, escudo, lança e assim por diante, capacete, louvado seja o nome do Senhor. Então, a armadura completa que um soldado fortemente armado, louvado seja o nome do Senhor. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Paulo falava da armadura de Deus no sentido espiritual, que os irmãos vêm entender, o contexto da lição e o que diz, os versículos que Paulo, transmite para a igreja em Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10. Então, na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar, o equipamento dado por Deus, resistir, ou seja, resistir bravamente e marchar contra as potestades, do ar, interagem nas regiões celestiais. Por isso que é necessário revestirmos de toda a armadura, de Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Segundo subtópico: as armas
indispensáveis de defesa, né? As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. A. Cingido os vossos lombos com a verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá atrás, nós vemos que o inimigo interage, né, da seguinte maneira. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi citado os 7 itens, né, em que ele, né, lança contra a igreja de Cristo para tentar fazer com que venham, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazer com que a igreja de Cristo venha pecar contra Deus. Ele faz assim, ó, contra a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: a primeira, confundir a verdade, né, com a mentira. E aqui o apóstolo fala para os irmãos em Éfeso, e o escritor, né, traz para os dias atuais, para a nossa meditação, acerca das armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista das armas espirituais disponíveis aos soldados, né, do Senhor, né, a igreja de Cristo, né, na terra. A. Cingido os vossos lombos com a verdade. Está lá, versículo 14. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado, ou seja, no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. 2 Coríntios 13 e 8. Nos torna, irmão, pessoas íntegras, né? Andarmos em verdade, né? Cingindo os vossos lombos, né, com a verdade. Então você vai ter uma vida transparente, uma vida retratada, né? Paulo retrata aqui a peça usada para mobilidade, né? Se você andar com mentira, você vai ser bem recebido em certos lugares? Não, porque você mente uma vez, né? Quando se faz notória a sua mentira, ninguém vai mais acreditar em você, ninguém vai querer mais ser seu amigo, ninguém vai querer mais andar com você, ninguém vai querer mais, né, conversar, né, dialogar com você, porque já não acredita mais. Então, no sentido espiritual, irmão, né, e na nossa vida cotidiana, trazendo para o sentido material, andar com a verdade nos garante o direito de se locomover, de se sobressair de situações adversas. Muitas das vezes uma pessoa que tem o hábito de mentir, normalmente as pessoas não acreditam mais nele. Ele pode estar falando a verdade, mas as pessoas não acreditam, né? B. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Paulo fala do sentido espiritual. Um soldado, ele, visto que era cidadão romano, ele conhecia bem as armas, né, de um soldado, né, que se preparava para o campo de batalha. Então Paulo faz uma comparação, né, acerca disso, né, vestida com a couraça da justiça, né, o soldado, né, romano, né, e os soldados que saíam para a batalha, eles tinham, né, uma couraça que o protegia, né, o seu peitoral, né, louvado seja o nome do Senhor, os seus punhos, né, que são os órgãos vitais, para que não viesse ser atingido e lhe causasse, né, a morte e viesse perecer, né? Aleluia. Aos órgãos vitais, refere-se à justiça, né, de Deus, revestir-nos, né, vestida a couraça, né, da justiça, é estar
aleluia, de acordo com a vontade de Deus, praticar, né, boas obras, praticar, né, a justiça, né, de Deus. Então, ela nos garante mobilidade, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no campo, né, de batalha, né, nos torna pessoas, né, retas, né, acerca da justiça de Deus. Andaremos em retidão, revestido de toda, né, a couraça, né, da justiça. Fazendo assim, você irá praticar, né, a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. C. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? Confere-se nada em ouro. Confeccionado, confeccionado em couro. A meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão, né, do soldado em testemunhar de Cristo, né, no sentido espiritual. O soldado romano, ele usava, né, aquele item ali, calçados os pés, na preparação, né, do evangelho da paz, né. Fala aqui do confeccionado, né, em couro. Era uma meia bota, né, tinha solas, né, cravejadas para dar estabilidade. Então o evangelho produz em nossas vidas estabilidade, né? Então você estará alicerçado, né, estará calçado, né, aleluia, os pés, né, na preparação do evangelho da paz. Jesus citou em Mateus 7:24, ele fez a comparação entre dois homens, um que edificou a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Né? Desceu a chuva, correram o rio, assopraram o vento, assopraram a casa, né, que estava sobre a rocha, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Desceu chuva, correram o rio, assopraram ventos e deram com ímpeto, né, com força na casa que estava sobre a areia, e ela caiu e foi grande a sua queda. A preparação, aleluia, acerca do evangelho da paz, aleluia, ela nos promove estabilidade, né? Estaremos fixos e firmes na presença do Senhor. D. Tomando sobretudo o escudo da fé, né? Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, né, que ele lança, né, sobre a igreja. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, estaremos protegidos contra os dardos inflamáveis, né, incendiários, né, do diabo. Ele quer uma brechinha, às vezes um probleminha, ele se torna um problemão e mata crente, né? Aleluia, espiritualmente falando, irmão, mata crente, mata pessoas que nos rodeiam por conta, né, aleluia, das setas inflamáveis, né, incendiárias do diabo, para tentar fazer com que a igreja venha perecer, né? O capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Então, né, é desta maneira, aleluia, que nos preparamos espiritualmente
para resistir toda a força do inimigo de nossas almas.